Foi mostrado um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia a que se referia às queimadas de São Paulo, foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi o recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, já era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em 2º lugar. O 3º lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o 3º. E o 4º lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho. Acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência e eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o Estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tenho lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava: ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininho, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente? E eu respondi: a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem: eu te disse, bem que eu disse. Eu quero
acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria. Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. Então, eu fico com a impressão de que Vossa Excelência não está prestando atenção. Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Sim, tá bom. Só registrar, eu nunca vi isso, interromper por causa de uma... É um absurdo. É um absurdo isso aí. É um absurdo. O deputado faz uma pergunta e não quer ouvir a resposta. Mas Segue, A ministro. decisão de parar de falar foi da ministra. O tempo é dela e está passando o tempo dela. Não, Isso, tá, mas o deputado, presidente, é uma questão tempo. de ordem, então. Se o deputado pergunta, ao menos tem que ser a gentileza de ouvir, né? Tem que respeitar que faz a pergunta, Olha, ao menos ouvir. Eu fui, Agora tu quer mandar nos outros deputados. eu fui parlamentar. Eu estou aqui à disposição de Vossas Excelências pelo tempo que for necessário. E eu estava fazendo uma fala muito respeitosa com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ainda é um deputado jovem. E eu vi Vossa Excelência me acusando de que, durante as minhas gestões, eu fui responsável pelos recordes. Sabe o que eu diria para mim mesma? Das vezes em que eu estive no governo, eu diria, graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003, nós começamos a fazer uma série de esforços para fazer o enfrentamento estruturado do desmatamento da Amazônia, do enfrentamento dos incêndios. E naquele período, Roraima teve uma estiagem enorme em função do El Niño. Nós chegamos a colocar mais de 2.000 homens na linha de fogo, quando somava os esforços nossos do IBAMA junto com o Exército. Era, inclusive, uma operação de guerra ali em Roraima,